noite, irmãos. Sejam bem-vindos. Então vamos agradecer ao Senhor por mais uma vez Ele ter trazido nós aqui. Vamos pedir a bênção dele, que nos abençoa. E vamos continuar o estudo de Atos dos Apóstolos, capítulo 21. Nós fomos até o versículo 13, paramos. Se Deus permitir, vamos continuar. Então, oremos. Amado Deus e Pai, sabemos que Tu é tão misericordioso que nós não conseguimos expressar isso com palavras e nem agradecer a Ti como Tu é digno, Senhor, de ter permitido que nós, mais um momento de vida, até agora que Tu nos está sustentando, nos dando vida, somos gratos a Ti. E também pela presença de cada alma aqui presente, cada irmão aqui presente. Agradecemos a Ti pela Tua ajuda, pelo Teu Espírito, nos guiando, nos ensinando, pela salvação eterna. Somos gratos a Ti, Senhor. Pedimos agora que Tu nos abençoe, no louvor que levamos Te louvá-lo. Necessitamos de Ti que Tu nos dê voz para cantar, dê sabedoria, que nós aumentamos mais o nosso amor para contigo, Senhor. Sabemos que nós somos fracos, humildes, sem Ti não somos nada. Senhor Deus, pedimos em favor da mensagem, me dê sabedoria, me dê mais conhecimento para expressar a Tua palavra de acordo com a Tua vontade. Pedimos em favor da família de cada um que está aqui presente. Senhor Deus, aqueles que não puderam vir, os membros, pedimos em favor daqueles que estão enfermos e também daqueles que estão afastados do rebanho. Desde já, Senhor, pedimos também em favor do fim da semana, a viagem que vamos fazer lá naquela igreja de Sudiminus. Tu abençoa aqueles irmãos e nós que vamos lá, vamos abençoando a viagem, o irmão Paulo na direção, no volante do carro, Senhor Deus, e todo o sábado e domingo que nós passaremos. E agora aqui, que nós estamos iniciando este culto, em nome do Teu Filho que pedimos e agradecemos, o perdão de nossos pecados. Amém. Então vamos louvar a Deus com o hino pedido. Eu acho que é o 547, né? Depois pediram também isto para mim, que não lembro o número dele. (537) Semente lançada nas trevas. Tudo bem, boa noite. Deixa eu baixar o tom dele de baixo. Na memória não toque sol. Sim. Semeando e seguindo.
17, não é? Não tenho certeza. Escuta a voz. 300 e... Não, não é isso não. Não é isso, é alto. Isso para mim? Ela pegou. Eu estava tocando esse dois na hora que eu não lembro, não sei o nome, ele estava tocando. Como é que ele conversa? Que descanso, Começa assim. 300 e pouco, né? Não é, passa de lado para frente. 268 então. Achou a baixa isso. Nossa, 268. 268. Pode tocar
começando aí, eu toquei mas quando eu pra cá, já estava sentindo aqui, falou, tudo que é esse livro, tô tocando aqui, né? Olha, lá, Sol maior de novo. E eu conheço também o nome. 1, 2, 3, 4. Longo, que manda para o bom, né? Que ele é antigo, né? Oh,
pede oração essa maneira, que o Senhor esteja Pai, a cada um, principalmente aqueles que perderam os seus filhos, esteja confortando o coração de cada um. E aqui, cada família representada, e o pastor na direção do trabalho, tudo isso no nome do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, com perdão dos nossos pecados. Amém. Quem está assistindo? A minha mana, a minha irmã Lázara Helena está assistindo. Hoje é o aniversário dela, nós damos parabéns para ela, né? Ela vai estar ouvindo, tá bom? E também a minha cunhada Márcia Regina Fernandes está assistindo. Também um abraço para ela também, a Márcia. Um abraço para a Lázara Helena depois. Oi? Um abraço para a Lázara Helena. Lázara Helena, irmão Paulo, enviando um abraço para você, feliz aniversário, a Ana Rosa e todos nós aqui da igreja aqui. Igreja de modo geral, agora tudo falou. E tá bem. E a Márcia, não sei se é aniversário dela não, mas um abraço para ela. Então vamos para a mensagem agora. Atos dos Apóstolos. Tudo achado. É capítulo 21, versículo 13, para no versículo 13. Queria que ler, voltar para trás dele para o que aconteceu. Vou voltar, começar a ler do 7 novamente. E nós, concluída a navegação de Tiro, viemos a Ptolemaida. E, havendo saudado os irmãos, ficamos com eles um dia. 8. E no dia seguinte, partindo dali Paulo, e nós que com ele estávamos, chegamos a Cesareia, e entrando em casa de Filipe, o evangelista, que era um dos 7, ficamos com ele. No 9. E tinha este 4 filhas virgens que profetizavam. E, demorando-nos ali por muitos dias, chegou da Judéia um profeta por nome Ágabo. E vindo ter conosco, tomou a cinta de Paulo e ligando-se os seus próprios pés e mãos, disse: Isto diz o Espírito Santo, assim ligarão os judeus em Jerusalém o homem de quem é esta cinta, e o entregarão nas mãos dos gentios. E, ouvindo nós isto, rogamos-lhe, tanto nós como os que eram daquele lugar, que não subisse a Jerusalém. Mas Paulo respondeu: Que fazeis vós chorando e magoando o meu coração? Porque eu estou pronto não só de ser ligado, mas ainda a morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. E 14. E como não podíamos convencê-lo, nos aquietamos, dizendo: faça-se a vontade do Senhor.
E depois daqueles dias, havendo feito os nossos preparativos, subimos a Jerusalém. E foram também conosco alguns discípulos de Cesareia, levando consigo um certo Manasson, havíamos de hospedar-nos. Quem? Vou ler de novo. E foram também conosco alguns discípulos de Cesareia, levando consigo um certo Manasson, Chíprio, discípulos antigos, com quem havíamos de hospedar-nos. Então aqui nós vemos no versículo 14, que nós paramos no versículo 13, quarta-feira passada. Então, os companheiros de Paulo, os discípulos, eles não queriam que o apóstolo Paulo ia, que o apóstolo Paulo ia ser preso, algemado, ia ser interrogado, ia sofrer muito. Então, eles tentaram convencer o apóstolo Paulo que não fosse, mas só que como nós não podíamos convencê-lo, então esse cara já que não pode convencer ele, é a mesma coisa hoje, irmão. Se alguém está querendo isso, vai num lugar, ele vai fazer algo. E outros, ou a família, ou que seja, irmãos, vê que não vai dar certo, ele vai correr um risco de vida, um acidente, qualquer coisa. Ele vai correr um risco. Então, aí a pessoa vai, não, eu vou, estou convencido que eu devo ir, eu quero servir ao Senhor, o propósito é assim. Então vamos ficar quietos, vamos quietar, dizendo, faça-se a vontade do Senhor. Pronto. A melhor coisa que a gente deve desejar, um conselho, que a pessoa pede, faça-se a vontade do Senhor. Não faça a tua vontade. Às vezes nós queremos fazer a nossa vontade. Muitas vezes. E não fazemos a vontade do Senhor. Quer dizer que todos se davam conta que a obra e a direção que Paulo tomaria era da vontade de Deus. Eles confiavam no apóstolo Paulo. Então, por quê? Paulo era um vaso escolhido de Deus para oferecer a Israel o reino de Deus, como também para proclamá-lo também entre os gentios. Então ele foi um vaso escolhido, irmãos. Nem todos cristãos, nem todos é um vaso escolhido que Deus conhece, preparado por Deus. Todos nós somos cristãos, todos nós, mas nem todos são chamados, são escolhidos, que Deus conhece para esse fim. Um vaso escolhido, separado. No caso de Paulo aqui. E o apóstolo Paulo, ele era muito contra, porque no capítulo 22 começa a contar tudo novamente o que o apóstolo Paulo era antes. Ele perseguia os discípulos, ele perseguia os cristãos. Então, a oferta final aqui que daria a Israel era a divina graça. Essa é o que ele ia ofertar para Israel. É por isso que ele queria subir. A graça do quê? Que graça? Graça da salvação. E oferta para nós hoje. Quem não tem a salvação, ele oferece a graça da salvação. A salvação, graça. Graça é uma dádiva de Deus. Graça é um dom de Deus. Graça é um favor de Deus. Agora, graças a Ele, de nós para Ele. Graças a Deus. Quando nós vamos falar não, graças a Deus. Graça vem de cima para baixo. É de Deus. E Deus usa homens para nos dar graça, vem de Deus, para nos beneficiar. Então, preocupado com a salvação deles, porque aceitaram ao Senhor Jesus Cristo em seus corações. Eles aceitaram, aqueles que aceitaram, o apóstolo Paulo preocupava. Vamos alimentar, vamos fortificar. Devemos preocupar com tudo, de pregar o Evangelho, mas a santificação, o ensinamento, o que
que deve fazer, nós temos que fazer. E o pastor, um dirigente da igreja, do corpo de Cristo, ele tem o dever de ensinar e corrigir. Porque na escola, o professor ele ensina e corrige o que o aluno não está errando. Não é só ensinar, ensina e ver o erro e não corrigir. Então deve corrigir, com amor, é claro. Mas cada um tem um jeito diferente do outro. Então, mas como veremos, irmão, eles rejeitaram a oferta e se condenaram a si mesmos. Uns aceitam, outros rejeitam. Se rejeita, ele se condena a si mesmo. Ele se condena. Porque rejeitou. A promessa de Deus já é essa. Aquele que não crê nele está condenado, já está. Então, a pessoa que rejeita. E no 15 fala assim, e depois daqueles dias, havendo feito os nossos preparativos, subimos a Jerusalém. Preparativos, irmãos. Todas as coisas precisa preparar. Todas as coisas nós vamos fazer, deve preparar antes. Através de oração. Não vai chegar já fazendo de supetão, sem preparo. Não dá nada certo. Todas as coisas. Refere-se também falando das bagagens deles. Seja isto que for. Sei que eles tinham que subir a Jerusalém. Olha, não era a pé. Diz que a Bíblia explicar. 90 quilômetros. 90 não tinha carro, não tinha condução. Ou era de animal, ou era a pé. Andavam 90 quilômetros. Bem provável que estes caminharam essa distância para participar da grande festa do Pentecostes, 50º dia após a Páscoa. Estava se aproximando depressa o dia. Os irmãos, o dia sempre aproxima depressa. A vida nossa vai passando, cada segundo, cada dia que passa. Você pode pensar, você está mais perto da morte. Cada dia que passa, você fica mais velho. Você está mais, vai passando, e a gente não percebe. E eu começo a voltar o velocímetro do meu pensamento para trás. Quando eu tinha 15 anos, 14 anos, as coisas como eu agia, como eu era, e vejo hoje, não parece que eu não vi passar depressa, chega. Já quase 70 anos, faltando uns meses. Parece mentira. Então, e eles haviam passado por pelo menos 36 dias viajando de Filipos a Cesareia. E a gente acha muito viajar aí 4 horas, né? 5 horas, um dia. E Paulo queria estar em Jerusalém para essa festa. Não era festa de divertimento, irmão. Hoje o pessoal corre muito de festa. Festa que a carne saboreia. Não, né? Devemos correr das coisas espirituais. Festa espirituais. Festa que não tem bebida alcoólica. A festa espirituais é diferente da festa carnais. A festa do espírito, você saborear, gozar do espírito é uma coisa, da carne é outra. Então, e os 16, e foram também conosco alguns discípulos de Cesareia, levando consigo um certo Manassón, Chiprio, discípulo antigo, com quem havíamos de hospedar-nos. Ele ia hospedar, discípulo antigo, Manassón de Chipre, discípulo antigo, com quem haveríamos de nos hospedar. Significa que o grupo é já grande, não era tão pequeno que ia. Talvez, disse a história, somava mais ou menos 15 a 20 pessoas. Eles andavam num grupo bom, ou até mais. Né? Tanto Jesus não andava sozinho, é uma multidão. O apóstolo Paulo também. Então,
antigo não quer dizer que era da idade avançada. Velho quer dizer. Que ele fala com um discípulo antigo, mais maduro, né? Mas sim acreditava que ele era um grupo original de lá. Que nem nós, né? Vamos para outra cidade longe, vamos dizer, qual a sua origem? Birajara. Eles são da origem. Então isso aqui deu o dizendo. E foi batizado no Espírito Santo no dia do Pentecoste, com quem deveria nos hospedar. Manasson tinha convidado a Paulo e a seu grupo para que se alojasse em sua casa, enquanto permaneceriam em Jerusalém. Agora, chegada a Jerusalém, versículo 17. E logo que chegamos a Jerusalém, os irmãos nos receberam de muito boa vontade. Os irmãos, dá prazer isso aí. Quando você vai jogar. A família cristã, meus irmãos, é uma coisa que não tem como a gente explicar. Nós vamos lá, né? Não conhece lá, só conheço o irmão Ari. Eu lembro bem dele, agora da mulher e do filho dele eu não conheço. Mas nós vamos conhecer irmãos novos lá. E a gente é muito bem recebido. Se sai um cristão mesmo da igreja, que ele vai com outro mesmo da igreja, da mesma linhagem local, ele é recebido. Ninguém, é uma coisa de braços abertos. Como já foi lá de novo aqui em Jabaquara, o pastor Eduardo Cadete. Então, nos receberam, diz aqui, falando de Tiago, irmão do Senhor, que era o pastor principal da igreja em Jerusalém. Tiago. E todos os anciãos, dizem, vieram ali. Refere-se a muitos pastores em serviços, juntos com Tiago, que preparava serviço para a igreja. Então, sempre tem aqueles que preparam, que trabalham o serviço da igreja. Em uma igreja grande, vai ter muito serviço, muito trabalho. Então, mas acha trabalho na igreja pequena. É só cada um procurar fazer a sua parte. A igreja da igreja de Jerusalém. A igreja era grande, talvez formada de 30 mil membros ou mais, diz a história, imagina. 18. E no dia seguinte, Paulo entrou conosco em casa de Tiago. E todos os anciãos vieram ali. Falando do apóstolo Paulo. Falando dele, irmão Tiago. Apóstolo Tiago, falando dele, irmão do Senhor, que era pastor principal da igreja em Jerusalém. E todos os anciãos vieram ali. Irmãos, ancião é o título pastor, você viu um homem pregando falando. Bispo é título pastor. Para a igreja não tem pastor, tem ancião, ela é o mesmo ofício do pastor. Só um nome, é o mesmo ofício. Então, e havendo o soldado, contou-lhes por miúdo, ele contou por miúdo que por seu ministério Deus fizera entre os gentios. Então, deu o relato de sua segunda e terceira viagem missionária, onde organizou muita igreja. Então, e havendo o soldado, contou-lhes por miúdos, conta com detalhes, né? O que por seu ministério Deus fizera entre os gentios. Falando o apóstolo Paulo. 20. E ouvindo eles glorificaram ao Senhor e disseram-lhe: bem vês, irmão, quantos milhares de judeus há que creem, e todos são zeladores da lei. Primeiro, glorificaram a Deus. Ao que nós devemos sempre primeiro. Glorifica a Deus. Não busca a glória para si mesmo. Chega de manhã, dá glória a Deus. Graças a Deus, mais um dia.
por mais uma noite. Então ele ouvindo o apóstolo Paulo falar, glorificaram ao Senhor e disseram-lhe: bem vês, irmão, quantos milhares de judeus há que creem, e todos são zeladores da lei. Então eles glorificaram a Deus por tudo o que se obtinha. É provável que Tiago declarou e se referiu à igreja de Jerusalém, que estava composta quase exclusivamente de judeus. Significa que sua nova fé achava-se em Cristo. A fé em Cristo. É difícil acontecer isso, mas não é impossível. Para a pessoa passar a ter fé em Cristo, não fé em grupos, não fé em igreja, não fé em obras. A salvação, a obras deve acompanhar a salvação, boas obras. Milhares de judeus cristãos em Jerusalém observavam estritamente a lei mosaica, enquanto muitos destes se ressentem pelo fato de que o gentio não era requerido para observar a lei cerimonial de Moisés. A acusação aqui era que Paulo estava encorajando os judeus do mesmo modo a abandonarem a lei de Moisés. O apóstolo Paulo. Que ele estava mesclando a lei com a fé. Fé mais as obras para a salvação. Não pode mesclar, juntar junto, separado. Fé somente. E depois as boas obras, as obras. Porque as obras é resultado de uma fé em Cristo. Se a pessoa não produzir boas obras, não tiver, como é que alguém vai crer nela que ela tem fé em Cristo? Porque Deus conhece. A fé é o resultado. As obras é resultado da fé. A fé, a pessoa crê em Jesus. Aí ele vai mudar o seu pensamento, o seu modo de agir. Se a pessoa cristã diz que é cristão, tem fé, ele sabe que não perde a salvação, porque a salvação é eterna. Se tiver, não perde. Ele vai querer fazer boas obras, evitar o pecado. Ao 21. E já acerca de ti foram informados de que ensina todos os judeus que estão entre os gentios e apartarem-se de Moisés dizendo que não deve circuncidar seus filhos, nem andar segundo o costume da lei. Então tem que ver com os cargos contra Paulo com respeito ao ensino do assunto da lei e da graça, e não era correto, o assunto dele não era correto. Ele achava que o apóstolo Paulo estava contra a lei, contra a circuncisão. Eles não estavam entendendo o que o apóstolo Paulo estava querendo. Que o apóstolo Paulo precisou chamar a atenção até de Tiago. Então, a menos como estava expresso. De fato, Paulo pregava quase exclusivamente o Antigo Testamento. Paulo defendia tudo que vivia com o propósito de assinalar o caminho para Cristo. Uma vez mais, isso não era exatamente o que Paulo dizia. Eles usavam o apóstolo Paulo. Que Paulo pregava, mas como que ele era contra a circuncisão, guardar a lei, mesclar a lei, então achava que o Paulo não via o que ele pregava. Não era como exatamente o que ele ensinava. Ele ensinava que a circuncisão não salvava a alma. E
e não salva. Porque a circuncisão faz parte da lei. Lei cerimonial. A circuncisão não salvava a alma e a carne não se justificava pelo cumprir a lei. Aí vai depender da carne, do esforço que faz. Isso está em Romanos capítulo 3, versículo 24, 31 e Gálatas 3, 19 e 25. As acusações podem ter sido provocadas pelo fato de que o próprio apóstolo Paulo não seguia a lei cerimonial judaica quando estava em companhia de gentios. Embora Paulo não tivesse obrigação quanto aos judeus, ele seguia os seus costumes centrais. Costumes, irmãos, é uma coisa. A gente tem um costume. Agora, você querer seguir a lei, mesclar a lei, batismo. Se não for batizado nas águas, não passar pelo batismo, não tem salvação. Não, tem que ser salvo antes. Tem que ter batizado, receber o batismo na morte de Cristo, que é o batismo no Espírito Santo. O batismo do novo nascimento. Aí passa da água, a igreja batiza, simbolizando o que a mostra o que aconteceu no passado. O batismo que a igreja vai para batizar, cumprir um mandamento para fazer parte do corpo de Cristo e participar da ceia, etc. Mas se morrer sem o batismo da água, está salvo. Ele não vai para o inferno, não é condenado, porque ele já tem o batismo, como diz em Colossenses, em Efésios, etc. Então ele se opôs a qualquer tentativa de fazer com o que está observando, se fosse de algum modo necessário para a salvação, e sempre cuidadoso para evitar a ofensa necessária. Então o apóstolo Paulo procurava evitar de ofender ele. Ele fala: se vocês estão fazendo isso, estão se opondo isso, ele ficava observando, mas de algum modo que não seja, não confiando nisso para a salvação. Agora, se vocês estão confiando nisso, sendo que é necessário para salvar a alma, então vocês podem cuidar diferente, pensar diferente. Então, a flexibilidade de Paulo em tais matérias mostra que os interesses do Evangelho estavam sempre em primeiro lugar em sua mente. Então, o apóstolo Paulo, e nós devemos sempre seguir isso, não esquecer disso, que o Evangelho sempre deve estar na ponta. Ponto. Quando vai entrar na sua questão de lei, tem que saber, a lei não salva. O Evangelho é que salva, boas novas, boas notícias. O Evangelho da salvação. Agora, se quer guardar a lei em santificação, não confiando nela como foi o necessário para a salvação, bem, pode guardar a lei, guardar não trabalhar no sábado, guardar para santificação, para consagrar mais, tudo bem. Não está errado isso. Ele está salvo, mas eu confio na obra de Cristo, no sacrifício da cruz. Essas coisas quero fazer para servir a Deus, não tirar no sábado, não vou comer isso, não vou comer aquilo, não vou trabalhar, seja o que for. Mas que não seja confiando naquilo para ajudar a salvação, para ajudar tudo, é separado. E no 22 ele disse: que faremos, pois? Em todo o caso, é necessário que a multidão se ajunte, porque terão ouvido que já és vindo. Fala: que faremos, pois? Ele diz. Então acredita que isto ilustra que tão pouco Tiago havia resolvido este assunto.
com respeito a Paulo. Não nos diz nada a respeito dessa reunião em particular. Tal Tiago falou que viste. 23. Faze, pois, isto que te dizemos. Temos 4 homens que fizeram voto. Faz, pois, isto que te dizemos. Quer dizer, um plano em que Tiago pensava, o apóstolo Tiago pensava, que poderia alcançar, acalmar a situação. Então, o Tiago falou, faz, pois, isto que dizemos. Temos 4 homens que fizeram votos. Quer dizer, que ele queria ver se acalmava a situação. Correspondia ao voto de Nazireu. Números, capítulo 6, 14 e 20. 24. Toma este contigo e santifica-te com eles, e faze por eles os gastos, para que rapem a cabeça, e todos ficarão sabendo que nada há daquilo de que foram informados acerca de ti, mas que também tu mesmo andas guardando a lei. Então, o raspar a cabeça indicava o fato de que Paulo tinha que pagar por todos estes sacrifícios de seus próprios bolsos. Ele ia ter. E isso ficaria muito caro, não era barato. Ele estava comprando. Acredita-se que Paulo estava oposto à lei, como alguns afirmavam. É óbvio que ele não estaria no templo levando a cabo um voto de Nazireu, o qual era parte da lei mosaica. Não se faz menção alguma da resposta de Paulo. O único que sabe é que Paulo não guardava a lei. Ele não guardava a lei com respeito a seus rituais e cerimônias. De fato, tudo isso foi completo em Cristo. O que Cristo fez, tudo que era para o homem fazer para guardar a lei, tudo que pensar, lembre bem, Cristo fez. Cristo cumpriu. Ele não deixou nem um Jota e nem um tio, coisa simples. Cristo pagou tudo. Quando aceita Cristo de verdade na vida, na alma, no coração, fica sabendo, ó, guardei toda a lei. Alguém guardou em meu lugar que não precisa, ele pagou toda a dívida da lei que eu teria que pagar, que não pagaria nunca. Ele está dentro de mim, então é por isso que eu não devo nada. O que nós devemos é agradecer a Deus por isso. A única resposta que podemos dar com a ação de Paulo é que o fez para cautelar a divisão da igreja. Tiago não entendia a mensagem da graça como deveria entendê-la. Ainda procurava guardar a lei. Então tem muitos que não entendem, quando está procurando guardar a lei, é porque não está entendendo o evangelho da graça o suficiente. Agora, aquele que entende o evangelho da graça, e ele começa a guardar a lei, então ele entende. Ele quer fazer, né, para poder servir a Deus, pode ser isso. Onde, 10 anos mais tarde, o Senhor fez o impossível que se guardasse a lei, destruindo totalmente o templo pelo exército romano. Purifica-te depressa. Este era o voto nazireu, número 6, 21, durante o qual o devoto deixava seu cabelo crescer. Sansão deixou o cabelo crescer. E o cabelo crescer é para a mulher. É desonroso o homem, cabelo comprido. É desonroso. E a mulher também cortar o cabelo curtinho igual a homem também peca também. Quando o período de voto tinha terminado, ele raspava o cabelo.
dedicava ao Senhor e o queimava junto com o sacrifício para a oferta pacífica. Paulo pagou as despesas para 4 nazireus. Isso aqui é a história que diz. Foi com eles o sacerdote para sacrifício e participou dos ritos de purificação. Dessa maneira, Paulo, fazendo publicamente, demonstrou que era um judeu cumpridor da lei. Publicamente, o apóstolo Paulo era judeu e romano também. Todavia, quanto aos que creem dos gentios, versículo 25, já nós havemos escrito e achado por bem que nada disso observem, mas que só se guardem do que se sacrifica aos ídolos, e do sangue, e do sufocado e da fornicação. Isenta os gentios da obrigação da lei mosaica. Aqui. E isso, óbvio, que Tiago não incluiu os judeus nesta liberdade, o qual apresenta uma divisão e que causou graves problemas na igreja primitiva. Divisão sempre acontece. Tenham cuidado com a igreja quando se tem divisão. Então aconteceu. Começa a crer, aí sai aquele grupo, ele vai trabalhar diferente. Não deve, a igreja deve trabalhar unida para Cristo, unida à mesma fé, o mesmo pensamento. Bom, costumes diferentes, cada um tem um costume diferente. Mas quando parte da fé, tem que ser tudo pensar fé em Cristo Jesus, suficiente para a salvação. 26. Então Paulo, tomando consigo aqueles homens, entrou no dia seguinte no templo, já santificado com eles, anunciando serem já cumpridos os dias da purificação. E ficou ali até se oferecer por cada um deles a oferta. Os 4 homens, no versículo 23, demonstra algo que Paulo, sem dúvida, fazia no passado. Refere-se aos sacrifícios que são oferecidos à conclusão dos 7 dias. Alvoroço no templo. 27. E quando os 7 dias estavam quase a terminar, os judeus da Ásia, vendo-o no templo, alvoroçaram todo o povo e lançaram mão dele, clamando: homens israelitas, acudi, eis que é o homem que por todas as partes ensina todos contra o povo e contra a lei e contra este lugar. E demais disto, introduziu também no templo os gregos e o profanou este santo lugar. Então, os 7 dias da purificação, os judeus chegaram de todas as partes do Império Romano para guardar as várias festas que tinha, que Éfeso estava na Ásia. Portanto, esses judeus conheciam Paulo e não estavam todos contentes com ele. Depois a história de Paulo vai, aprender o apóstolo Paulo sofreu por amor ao Evangelho. Vamos parar aqui, outro dia ele continua, se Deus permitir. Amém? Amém. Então nós devemos ser insistentes com o apóstolo Paulo, defender a bandeira de Cristo. Senão, não vamos no lugar nenhum, senão vamos falhar, vamos ficar em mal. Quem não vamos cantar agora? Quarta-feira, dia do irmão Paulo pregar, sexta-feira, irmãos. Sexta-feira. Quinos. Aquele no YouTube entregar aí qualquer. E tudo entregarei. Tem que irmão Paulo acha.
A Márcia ainda está assistindo, Márcia Fernandes assistindo. Maribel Nicolini está assistindo, é uma novata lá na Igreja Memorial de Bauru, né? Boa noite, irmãos. Ela está falando assim, põe a mãozinha assim, ó. Ela fala para minha irmã lá, que assiste os cultos nossos aqui. Hino, ele é maior, agora não lembro do número dele. Qual é 24? 295. Hã? 295. 200? 295. 200 anos. Puxa, o que é? Tudo entregarei.
Irmão Paulo termina com oração. Deixa oração para ter saúde. Senhor, agradecemos mais um culto que está terminando, por tudo que aqui foi falado e feito. Agradecemos por esta igreja aqui, né, pelos irmãos presentes, pelos que vieram também. Pedimos, né, pelos pedidos do sono, da sua saúde. Eu peço também pela Regiane, né, para o Bauru, o Senhor possa estar abençoando a vida dela, a Devania, o Senhor possa estar livrando aquela mulher, abençoando a dor que está passando, né? E também pela Rosa, minha irmã, pela cirurgia que ela fez na vista, né, que o Senhor possa estar cuidando também. E a nós todos, né, aqueles da nossa família, aqueles que estão perto de nós, o Senhor possa estar abençoando, dando ao livre. Agradecemos pela glória que tem dado dela. E, mais uma vez, agradecemos, né, por tudo que tem feito por nós, pelo pastor, né, pela sua família, pela salvação de Jesus Cristo. Mais uma vez, pedimos pelo final de semana, os que vão ficar aqui, o culto e a nossa viagem. E tudo isso pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém.